Shalom, amados, boa noite, como vocês estão? Vamos para mais uma live de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler 2 capítulos, amém? A gente vai ler 1 Samuel 23, você vai ler em casa 1 Samuel 24 e 25, e vamos ler hoje 1 Samuel 26, e você vai ler em casa 1 Samuel 27 e 28. Então você vai ler em casa os versículos 24, 25, 27 e 28, amém? Vamos orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para essa live, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, toma a direção dessa live, da leitura da Bíblia, em nome de Jesus. Fala conosco, toca no nosso coração, fala no profundo da nossa alma. Em nome de Jesus, nos direciona, nos capacita a ler a Tua palavra, a ter comunhão contigo, em nome de Jesus. E nos dê paz, a paz que o nosso espírito precisa, a paz que o nosso coração precisa, a paz que a nossa alma precisa nessa madrugada, em nome de Jesus. Porque a Ti é o domínio, a Ti é o poder e a Ti é a autoridade para todo sempre. Amém. Governe a nossa vida, governe a nossa mente, governe o nosso pensamento, todo pensamento de morte, todo pensamento contrário, todo pensamento que não provém de Ti, todo pensamento de derrota. Nessa madrugada, caia por terra, em nome de Jesus, todo levante maligno, todo espírito das trevas que se levantou contra a minha e contra a sua vida nessa madrugada, para me destruir, para te destruir, caia por terra hoje. É hoje, pelo poder e autoridade que tem o nome de Jesus. Amém. Vamos começar a leitura? 1 Samuel 23. Davi salva a cidade de Keila. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus o Senhor: Devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque-os e salve a cidade de Keila. Mas os homens de Davi disseram: Nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá. Quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus? Então Davi consultou novamente a Deus o Senhor. E ele respondeu: Vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Mataram muito deles e tomaram os seus rebanhos. E assim Davi salvou os moradores de Keila. Na ocasião em que Abiatar, filho de Aimeleque, escapou e foi se juntar a Davi em Keila, ele levou o manto sacerdotal. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para uma cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Então Saul chamou todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra Keila e cercar Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Então Davi disse: Ó Senhor Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Não liga não, gente, nem sempre sou normal não. Meu Deus. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo? Como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te, me responda. Saul virá? Saul virá, respondeu o Senhor. E será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também os meus homens a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão, respondeu o Senhor. Então Davi e seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou seu plano. Olha só que interessante, né? A gente às vezes se desliga do que está fazendo, vai lendo no automático. Mas olha só o que o Senhor vai falar para você nessa noite. Às vezes, a pessoa que você ajudou, a pessoa que você venceu a guerra dela, a pessoa em que você entrou na luta dela, vai te entregar na mão do seu inimigo. E você vai precisar ouvir a voz de Deus, o Senhor, para saber o momento certo de se retirar. E assim diz o Senhor para a sua vida: ame aquele que te traiu. Ame aquele que você estendeu a mão e que ele se voltou contra você. Porque você só pode fluir uma fonte de água. Você não tem como jorrar água doce e água salgada. Ou você é de Deus, ou você não é. E às vezes, e na verdade, a maioria das vezes, você vai estender a mão e não virá recompensa a seu favor, amém? E aquele que você ajudou te entrega nas mãos dos seus inimigos. Aquele que você ajudou te calunia. Aquele que você ajudou, sim, é ele que é contra a sua vida. E o que você vai fazer quando ele tentar te entregar na mão dos seus inimigos? Você vai orar por ele. E você vai entregar ele na mão de papai, pedindo que papai liberte. Entenda, nem sempre a sua oração é pedindo misericórdia. Muitas vezes a sua oração vai ser pedindo: salva, liberta, porque a justiça vem do Senhor. Eu ouvi hoje essa palavra no monte e eu deixo essa palavra hoje para você. Ainda que teu inimigo se volte contra a sua vida, ainda que o seu amigo se volte contra a sua vida, ainda que aquele no qual você lutou guerras que não eram suas se volte contra você, continue jorrando a mesma fonte. Não sai maldição de onde sai bênção. Ou a sua boca é bênção, ou ela é maldição. Continue sendo bênção, continue sendo puro. Não deixe que a contaminação dos outros mude o teu caráter, mude a tua natureza e nem mude a sua identidade. Continue com a mesma identidade, em nome de Jesus. Davi, na região deserta e montanhosa. Davi se escondeu nas fortalezas da região deserta e montanhosa, que fica perto de Zif. Saul continuava a procurá-lo todos os dias, mas Deus não entregou Davi a ele. Davi estava com medo, porque Saul tinha saído para matá-lo.
Davi passou a viver em Oreza, no deserto, que fica perto de Zif. Jonathan foi encontrar-se com ele ali e lhe deu coragem para confiar na proteção de Deus. Jonathan disse: não tenha medo. Saul, o meu pai, não conseguirá causar-lhe nenhum mal. Você será o rei de Israel e eu ocuparei o segundo lugar no seu governo. E o meu pai sabe muito bem disso. Ali, na presença de Deus, o Senhor, os dois renovaram a sua promessa de amizade. Davi ficou em Oreza e Jonathan voltou para casa. Algumas pessoas de Zif foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na nossa terra em Oreza, no monte Áquila, ao sul de Gesimon. Nós sabemos que o Senhor quer muito prendê-lo. Venha com a gente que nós lhe entregaremos Davi. Saul respondeu: que o Senhor abençoe vocês por serem tão bondosos comigo. Vão e se informem novamente. Descubram com certeza onde Davi está e quem o viu ali. Dizem que ele é muito esperto. Descubram exatamente os lugares onde ele se esconde e voltem aqui, sem falta. Então irei com vocês e se ele estiver lá, eu o pegarei, ainda que tenha de procurar em toda a terra de Judá. Então eles voltaram para Zif, adiante de Saul. Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, num vale seco ao sul de Gesimon. Saul e os seus soldados foram procurar Davi, mas Davi ficou sabendo e foi para uma passagem nas rochas do deserto de Maom e ficou ali. Quando Saul soube disso, foi atrás de Davi. Saul e seus soldados estavam de um lado do monte e Davi e os seus do outro. Estes fugiram depressa para escapar de Saul e de seus soldados que o estavam cercando para prendê-los. Mas justamente nesse momento, um mensageiro chegou e disse a Saul: volte imediatamente, os filisteus estão invadindo seu país. Então Saul parou de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. É por isso que aquele lugar é chamado de Rocha da Separação. Davi saiu e foi para os lugares protegidos da região da fonte de Gedai? 24, 25, agora vamos ler 1 Samuel 26. Outra vez, Davi deixa de matar Saul. É engraçado, né? Tô pulando aqui e a gente tá indo de novo, né? Sobre o nosso caráter e sobre o nosso inimigo, né? Quem tá acompanhando tá vendo que eu não tô escolhendo leitura não, tá indo de acordo, né, com a nossa leitura diária. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Áquila, em frente de Gesimon. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif com 3.000 dos melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Áquila, em frente a Gesimon. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou um lugar onde dormia Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Ahimelec e a Abisai, cuja mãe era Jeruia e cujo irmão era Joabe: quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abisai. Assim, naquela noite, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul, com 3.000 homens. E o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abisai disse a Davi: esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele, e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: não o mates, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Eita, que forte. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Ei, crente, venha fazer a sua missão na terra. A sua missão não é criticar, a sua missão não é fazer o mal. A missão de todo cristão é interceder, é orar, é pedir que Deus seja misericordioso, que Deus seja salvador. E ele, de acordo com a vontade dele, com o juízo dele, é ele que vem com a sentença. Nenhum de nós somos levantados para juiz nem para sentença de ninguém. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul, e foi embora com Abisai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido. Ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem em um sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale, foi até o alto do monte, a uma boa distância deles. Gritou para Abner e para os soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escute, onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia, se lhe for feita uma oferta. Mas se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde possa adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus, porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu. Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu: eu errei, volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse: aqui está a sua lança, Senhor, que um dos seus homens venha buscá-lo. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje, ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho. Tudo que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Aqui, Davi recebeu a bênção da autoridade que era Saul. E ele ali profetizou que tudo o que Davi faria daria certo. Deus pode usar o seu inimigo
para profetizar a seu favor, amém? Fica com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Leiam em casa 1 Samuel 25, 26, 27 e 28 e 29. E que Deus abençoe. Leia 24, 25, 27 e 28, tá? E que Deus abençoe a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Shalom, shalom.